Olá pessoal, meu nome é Manassés, sou estudante do Polo de Lajeado, Rio Grande do Sul, e hoje eu vou apresentar uma aula sobre a ditadura civil-militar no Brasil, um período que marcou profundamente a nossa história e ainda influencia o país em vários aspectos. A ideia é explicar sobre esse tema de forma clara, tranquila e conectar também a nossa realidade, esse tema tão profundo que a gente vê hoje que é polêmico também. Então, antes de entrar nos detalhes, é importante lembrar que a ditadura civil-militar foi um período de quase 21 anos que começou em 1964. Foi um tempo de muita repressão, censura, falta de liberdade, mas também de resistência, coragem e luta por direitos. Isso é muito importante. Então, entender esse momento ajuda a gente a compreender que a democracia de hoje é tão valiosa e porque precisamos proteger essa democracia que é tão valiosa. Então, o Brasil chegou a esse golpe de 64 e nada acontece por acaso, né? Nada acontece por nada. Na época o Brasil vivia um clima político muito tenso, a Guerra Fria influenciava tudo, existia o medo do comunismo, parte da elite e setores militares estavam insatisfeitos e havia muitos conflitos sociais. Então o presidente João Goulart defendia reformas importantes. Isso gerou atritos com grupos mais conservadores. Esse clima usado como justificativa para militares tomarem o poder, dizia que estavam salvando o país. Mas na prática, isso abriu as portas para um regime autoritário, tá bem? Então, mais ou menos assim para vocês entenderem como funcionava a ditadura, tá? Então, uma das primeiras coisas que os militares fizeram foi suspender liberdades. As pessoas não podiam manifestar abertamente, partidos foram perseguidos, a imprensa foi fortemente censurada e depois vieram os atos institucionais, né, o AI-5, o mais famoso e o mais duro, né? Ele dava ao governo o poder de fechar o Congresso, caçar mandatos, prender pessoas e controlar praticamente tudo. Esse período ficou conhecido como Anos de Chumbo, tá bem? Porque foi quando a repressão foi mais intensa. Então, depois dessa repressão intensa, vem a violação de direitos e censura. Nessa violação de direitos de censura, muitas pessoas foram presas, torturadas e perseguidas simplesmente por discordarem do governo. Artistas tinham músicas proibidas, filmes eram cortados, jornais saíam com páginas em branco porque o censor barrava textos inteiros. E ao mesmo tempo estudantes e professores e jornalistas, movimentos sociais que resistiam um pouco, mesmo correndo riscos. Então é muito importante lembrar dessa história, porque elas mostram o quanto a liberdade é frágil, quando o Estado não respeita os direitos humanos. Então, de tudo isso que se gera por causa dessa ditadura, um ponto que aparece muito e é chamado também nesse meio todo de milagre econômico, foi um período em que o país cresceu bastante, né? Mas isso não significou melhoria para todos. Enquanto a economia crescia, a desigualdade aumentava. E muitos trabalhadores não tinham o direito de protestar. Os trabalhadores não tinham esse direito. Então, além disso, o governo
investiu pesado em propaganda, tentando mostrar que o país vivia em um tempo seguro e feliz, aquela coisa toda, mas por trás dessa imagem havia muita violência e silêncio forçado. Então, depois de muitos anos, o próprio regime começou a enfraquecer. A sociedade pressionava, os movimentos como as diretas já também ganhavam força e o governo não conseguia mais controlar tudo, tá bem? Então a abertura foi lenta e gradual até que a ditadura chegou ao fim em 1985. Então, poucos anos depois, em 88, nasceu a nossa Constituição, que trouxe de volta os direitos e liberdades que tinham sido tirados. Então, por que é tão importante a gente estudar isso hoje? Porque quando a gente estuda a ditadura, a intenção não é reabrir feridas, é somente mexer em coisas que as pessoas não querem, mas é aprender com as feridas do passado. E esse período mostra como a democracia pode ser frágil quando ela não é cuidada. E mostra também o valor da liberdade de expressão, o valor do voto, o valor da participação política e do respeito aos direitos humanos. Então, em muitos debates que a gente vê hoje sobre liberdade, sobre segurança, sobre política, isso tudo está ligado diretamente às consequências do período da ditadura. Tudo isso que a gente vê hoje está ligado a isso. Então nós estamos nesse barco, todos nós. Então, para finalizar essa aula aqui agora, para não ficar tão comprida, para nós entendermos a ditadura civil-militar, a gente tem que entender o que o Brasil é hoje e aprender a valorizar a democracia e reconhecer que os direitos não são permanentes, eles precisam ser defendidos e precisam ser mantidos. Eu espero que essa explicação tenha sido clara e que ajude vocês a refletir um pouco mais sobre esse tema da ditadura civil-militar. Obrigado por assistir até aqui.